Vamos calcular o limite. Limite de 2x menos 1, quando o x tende a 3 igual a 5. Nós vamos provar que esse limite, quando x tende a 3, é 5 de verdade. Como é que nós podemos provar isso? Pela definição de limite. O módulo de f de x menos L, ou seja, o módulo da função menos o limite, é menor que um número epsilon arbitrário, positivo, um número bem pequeno que nós vamos agora mesmo atribuir. Isso vai implicar que o módulo de x menos a, quem é o a é o 3, é menor que um valor ρ, que depende desse epsilon. E eu vou mostrar isso também, eu fiz o gráfico ali e vou te mostrar. Então veja lá, quem é f de x? F de x é 2x menos 1, é a função. Menos o limite, quem é o limite? É 5. Não é isso? Porque o limite dessa função quando x tende a 3 é 5. É menor que um valor epsilon. Isso vai implicar que x menos a, quem é o a? É o valor para o qual o x está tendendo. É 3. Menor que um valor ρ que ainda é desconhecido. Ele só vai ser conhecido a hora que eu atribuir um valor bem pequeno para o epsilon. 2x menos 6. Então o módulo de 2x menos 6 é menor que epsilon. Vou resolver essa expressão aqui agora. Essa. Veja que o 2 eu posso colocar em evidência. Então vai ficar assim, ó. 2 módulo de x menos 3 menor que epsilon, tá certo? Ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. 2 multiplicando os números que estão dentro do módulo. Quer dizer que eu posso isolar módulo de x menos 3. Isolando o módulo de x menos 3, nós vamos ter o quê? Menor que quanto? Que epsilon dividido por 2. Epsilon sobre 2. O 2 está multiplicando, passou dividindo. Então preste atenção nisso. Eu não preciso que o módulo de x menos 3 seja menor que um valor ρ. E aqui eu não obtive que o módulo de x menos 3 menor que epsilon sobre 2. Quer dizer que o ρ é igual a epsilon sobre 2. Daqui a gente conclui que o valor ρ é o valor de epsilon, a metade do valor de epsilon. Então, por exemplo, se eu der ao epsilon o valor, por exemplo, um valor bem pequeno, positivo, epsilon igual, por exemplo, 1 milésimo. O valor de ρ vai ser quanto? Vai ser 1 milésimo dividido por 2, que vai dar 5 décimos de milésimos. Então, por exemplo, se eu atribuir ao epsilon um valor bem pequeno, o ρ vai ser, nessa função, o ρ vai ser a metade dele, 5 décimos de milésimos. Agora, veja bem, se eu continuar, agora se eu substituir aqui, ó, nessa expressão, se eu substituir o epsilon que eu dei por esse valor, vai ficar assim, ó. Módulo de 2x menos 6 menor que epsilon. Qual é o valor que nós demos? 1 milésimo. Então daqui eu posso, quando você tem um módulo menor que um certo valor, como é que você escreve? O oposto desse número é menor que esse valor sem módulo, que é menor que esse número positivo. Ou seja, 2x menos 6 está entre menos 1 milésimo e mais 1 milésimo. Agora, como é que resolve essa desigualdade? Eu vou isolar x, então eu tenho que somar 6 para cortar o 6 com menos 6. Depois tem que dividir por 2 para cortar o 2 com o 2, ficar só o x. Mas quando eu somar 6 aqui, eu tenho que somar 6 aqui e 6 aqui, nas três partes da desigualdade. Quando eu dividir por 2 aqui, eu tenho que dividir por 2 aqui e aqui, nas três partes da desigualdade. A operação que fizer numa parte tem que fazer nas outras para manter
a desigualdade verdadeira. Então, veja lá, eu tenho que somar 6. Então, vai ficar 6 menos 1 milésimo é menor que 2x, porque se eu somar 6 aqui, eu não cancelo 6, já escrevi só 2x. Menor que 6 mais esse número, dá esse valor, não é? Agora eu vou dividir por 2. Então, esse valor dá 5,999, certo? Essa diferença. Dividido por 2 é menor que x, já dividi 2x por 2, dá x. Esse número dividido por 2. Esses valores aí vão dar 2,9995 menor que x, que é menor que 3,0005. Veja bem esse resultado. Nesse resultado, o que você pode observar? Que o x menos 3, x é esse valor, menos o 3, vai dar quanto? 5 décimos de milésimos. Observa que a distância desse número até o 3 é 5 décimos de milésimo. A distância desse número até o 3 é 5 décimos de milésimo. Que 3? O 3 é o x para o qual é o número para o qual o x está tendendo. X tendendo a 3. Veja agora isso aí no gráfico. Então, veja lá, antes de passar para o gráfico. Quando eu atribuí a epsilon o valor 1 milésimo, eu encontrei o ρ 5 décimos de milésimos. Em outras palavras, à medida que o f de x menos L é menor que 1 milésimo, lá no eixo y, o x menos 3 no eixo x é menor que 5 décimos de milésimos. Veja aqui. Qual é a função? 2x menos 1, y igual a 2x menos 1. Vou fazer o gráfico. Quando o x tende a 3, o limite dá quanto? 5. Então olha o gráfico aí que eu fiz. Preste bem atenção nesse gráfico. Ih, que pena, está acabando aqui a energia. Aí, pessoal, a máquina possivelmente vai desligar. Você preste bem atenção nesse gráfico. Aqui está o gráfico da reta 2y igual a 2x menos 1, certo? À medida que x tende a 3 por uma diferença de 5 décimos de milésimos, pela esquerda e pela direita, o y vai tender para 5, por uma diferença de quanto? De 1 milésimo. Porque eu atribuí a epsilon o valor 1 milésimo, lembra? Epsilon menor que 1 milésimo. Então o ρ vai ser menor que 5 décimos de milésimos. Analise esse gráfico aí com atenção. Valeu, pessoal. Abraço, tchau, tchau.